Um dia o trem passou por aqui. Hoje nós vamos para mais um papo ferroviário. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Bem, vários de vocês têm me perguntado a respeito de o que é esse leito ferroviário que deixa as oficinas de Rio Claro. Ali está o portão de acesso e segue sentido interior. Leito, inclusive, onde nós fizemos a maioria das filmagens da FEPASA que vocês assistem em nosso canal. Esse leito saía das oficinas e seguia em direção a Batovi. De onde se conectava com a linha e seguia para o interior. Hoje segue para Rondonópolis, vai seguir para Dom Aquino, Cuiabá, quando estiver pronta a ferrovia em Mato Grosso. Segue para Norte-Sul. Mas hoje já não existe mais nada nesse trecho da saída das oficinas até Batovi. Nesse trecho aqui específico, deixando as oficinas até ali onde está passando o carro, que agora não vai passar nenhum, né? Não, vai passar um para mostrar. Até aquele ponto ali, o leito é de 1864, construído pela Companhia Rio Clarense de Estradas de Ferro. Mas ele seguia naquela direção a partir daquele ponto para Analândia e depois Visconde do Rio Claro. Em 1892 a Companhia Paulista comprou a Rio Clarense e em 1914 ela começou a construção da linha de bitola larga que ligaria Rio Claro até São Carlos, sendo que se juntaria com Visconde do Rio Claro, se juntaria na linha antiga em Visconde do Rio Claro. Essa linha segue reto. E só lá na frente, uns 2 km mais para frente, ela vira para a esquerda. Ou seja, a de 1884 segue para a direita e a de 1916 para a esquerda. E ambas conviveram durante uns 50 anos. Aqui, a linha de bitola larga de 1916. Aqui a linha de bitola métrica de 1864. E aqui onde tem essa vala, era um rabicho de manobras das oficinas, que eu nunca achei foto. Só tem na memória daquele senhor ali que eu tô fazendo sinal para ele vir acompanhar, ele não vem. E nesse trecho passou de tudo que vocês possam imaginar. E coisas que a gente nem consegue imaginar. Na bitola métrica passou mallets. Passou a jiboia na bitola métrica. Nos últimos anos passaram 610 e 611. Locomotivas que se tornaram icônicas aqui em Rio Claro.
Ambas ainda existem, mas não aqui. Até a desativação da linha em 1966 de bitola métrica. Deixa eu atravessar aqui. Já na bitola larga, passou também de tudo. Passaram as antigas locomotivas inglesas da Paulista. Passou a jiboia na bitola larga. Passaram as Borzig, as Pacific. Passou o Garrett da SPR. Depois, em 1926, houve a eletrificação da linha. E então começaram a passar as locomotivas elétricas. Quadradinhas, cristaleiras, Brambleberry, quadradonas, russa, V8, Vandeca. As pimentinhas. E depois as locomotivas a diesel. PA2, RSC3, G12, U9B. Passou GP9, GP18 da Aquarense. Passou a Baronesa numa viagem pelo interior de São Paulo. Aqui passaram trens icônicos. O R da Companhia Paulista, o Verde Oliva, PP, PA da FEPASA, o trem noturno da EFA. Chegou a passar trens da SPR. Chegou a passar o Santa Cruz, quando a Estrada de Ferro Araraquara teve inaugurada a sua bitola larga. Chegou a passar Pimentinha, Lambreta, o 23 da rede. Mas em 1977 foi inaugurada a chamada linha nova, fora da cidade, passando por fora. Hoje já passa dentro. E aqui o trecho começou a receber menos movimento. Mas foi mantido por causa dos trens de passageiros. Então, chegamos em 1998. Nesse ano passaram os últimos trens de carga. Quando a rede assumiu a malha da FEPASA em maio, deixaram de passar trens de carga por aqui. E havia apenas 4 horários de trens de passageiros. Em janeiro de 99 assumiu a Ferroban. E no dia 1º deixaram de correr locomotivas elétricas. No dia 17 deixaram de correr os trens de passageiros. Eles voltaram a correr em agosto daquele ano, só que pela linha nova. Aqui já não passava mais trens de passageiros. E sem trens de carga, a Ferroban transformou este trecho, saindo da oficina em direção a Batuvi, em pátio de manobras. Ou seja,
apenas para a passagem de eventuais trens acessando a oficina. Nessa época, o tráfego de trens caiu totalmente. Eram semanas sem passar nada. Mas para nós que gostávamos, quando passava alguma coisa, era uma festa. Era G12 com trem de lastro, era alto de linha, era dupla de U20 com vagões deixando as oficinas ou chegando nas oficinas. Até que no meio do ano 2000, construíram esse muro. Não havia esse muro aqui, o acesso era livre pela oficina. O pessoal entrava. Construíram esse muro. E daí começaram a utilizar a linha principal para guardar vagões, aguardando reforma ou acidentados. E trem mesmo começou a passar, vez nunca, vez nada. Mas ainda havia qualquer coisa passando, tipo, cada 2 meses. Mas já não havia mais manutenção na linha. Então, em alguma data que nós não sabemos, passou. Eu não vi isso. Nesse dia eu estava de castigo porque não tinha feito lição de casa, então não pude ver. Passou uma G12 com um vagão trolley da eletrificação e 2 gôndolas, soltando os parafusos da linha. Quem viu foi meu papai, que está ali. Sinal claro de que o trecho, já sem manutenção, estava indo embora. Ainda eu lembro que passou, em algum momento, uma dupla de U20 com vagões fechados, entrando nas oficinas. Era à noite. Daí chegamos em 17 de agosto de 2001. Nesse dia, por volta de umas 5:30 da tarde, meu pai já tinha voltado do serviço e nós ouvimos apito de livre. E corremos. Aqui tinha um alambrado fechando tudo. Corremos até a beira da linha e uma Live vinha empurrando de ré um trilheiro vazio. Nós corremos, pegamos a câmera e viemos exatamente neste ponto. Exatamente aqui. Nós filmamos o trilheiro chegando, de tão devagar que ele veio, e ele parou. Porque era necessário o guarda vir da guarita da oficina, quase 1 quilômetro de distância, abrir o portão. E o trem ficou aqui parado. E ficou uns 20 minutos parado, tanto que deu tempo até da minha mãe vir correndo lá de casa até aqui falar, insistir: Jonathan, você tem que narrar o que tá vendo, Jonathan, você tem que narrar o que tá vendo. E eu não queria narrar nada, mas acabou que eu soltei no meio do vídeo. Estamos vendo um dos últimos trens passando por este trecho. Estamos agora filmando um dos últimos tipos de trem que passa por aqui. Devia ser umas 6:10. Finalmente o guarda veio, abriu com um Doberman dessa altura, gigante, e abriu o portão. Portão fechado.
É, tem cachorro. E lentamente o trilheiro adentrou com a Liv na pintura da FEPASA, se não me engano 7771, mas eu vou pôr a filmagem aqui mostrando. Entrou lentamente. Antigamente aqui essa avenida era mão dupla, não havia aquela uma que nós cruzamos agora há pouco. Filas e filas de carros esperando para passar, horário de pico. A Liv entrou dentro da oficina. Então meu pai se pôs nessa posição. Uma porta do portão, uma folha do portão se fechou. Ele deu zoom no farol da locomotiva. E então a outra porta se fechou para sempre. E nunca mais passou o trem por aqui. Em 2010, os trilhos abandonados, em alguns trechos até já roubados, foram doados para as cidades de Salto e Itu para o projeto do trem republicano. Foi triste ver a retirada daqueles trilhos. Depois da retirada dos trilhos, só ficou o mato. E hoje há o projeto de se construir uma avenida no local. Já foi contratada a empresa. Alguns trechos complementares já estão em obras. E o pouco que resta, se é que resta, vai desaparecer. Talvez até essa praça. E é assim que a nossa memória vai sumindo, vai se apagando, e nós vamos esquecendo que um dia deste portão, desta área das oficinas, saiu uma das mais importantes ferrovias do Brasil. Eu ainda sonho que passam trens por aqui. Às vezes estão recuperando a linha, às vezes estão desativando, mas eu ainda sonho. Às vezes é G12, às vezes é o 20. Raramente eu sonho com elétricas, é mais essas locomotivas, talvez porque quando eu já era pré-adolescente e as memórias já estavam mais formadas. O sonho que mais me marcou
Eu sonhei que uma ouvinte 6 da Ferronorte e uma ouvinte da Fepasa vermelha passavam com o trilheiro. E aqui a linha estava como eu conheci. E eu era criança. E o trem lentamente foi adentrando a oficina. Não tinha portão, não tinha muro ali. Então, eu fui até a esquina para ver se minha mãe, que estava num comércio, já tinha saído. Comércio que não existe, é coisa de sonho, né? E ela não tinha saído ainda. Então eu resolvi voltar para ver o trem. Quando eu voltei, eu já era homem adulto. Tal como vocês me veem hoje. E não havia mais trilhos. Não havia mais trem. Já havia portão, já havia muro. E espiando pela fresta eu vi o trilheiro que eu havia acabado de ver no meio do mato e as duas locomotivas sucateadas logo à frente. Eu acho que no dia que eu sonhei isso eu entendi que o sonho de ver o trem correr de volta aqui um dia havia acabado. Algum comentário? Triste. Só saudade, só memória. E infelizmente a geração de ferro vai indo, a memória vai indo e vai ficando a geração nova Que não conhece, nunca viu. Não tem nem aí para preservar a história, né? Eu dou graças a Deus pela vida do meu filho, que se interessa muito, se desempenha ainda. E todos que assistem aqui também. Sim, prestigia o trabalho dele e mantém essa memória acesa. Eu sei que este vídeo é difícil de gostar, pessoal. Mas fortaleçam nosso trabalho clicando no like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!